enquanto eu estava orando, Deus colocou isso no meu coração. Eu via uma pessoa de frente a Ele e desfrutando da presença dEle, amando Deus, desfrutando da presença dEle em oração, na palavra, só ali desfrutando dessa presença maravilhosa. De repente, nesse meio de presença de Deus, de estar com Ele, Deus diz: o desejo é você casar. Eu vou trazer um marido para você. E traz o marido para ela. Depois, Deus: você tem um filho, traz o filho para ela. Depois, o Senhor dá casas, bens, coisas boas de se ver e traz para ela. Depois, Deus dá passeios, férias, coisas para fazer. Deus dá para ela. E essa é uma realidade que tem acontecido para todos nós. Eu olho para a igreja hoje e eu vejo como Deus tem nos abençoado. Nós temos vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus, crendo na palavra, um povo de fé. As bênçãos do Senhor têm se manifestado, a gente tem buscado a Ele e as coisas têm vindo para nós. Só que aquela imagem ficou tão forte dentro de mim em que a menina, a moça, a irmã, próximo a Deus, e Deus foi acrescentando coisas a ela, mas de repente, só que todos os momentos em que era acrescentado o marido, em que foi acrescentado as coisas, as casas, as coisas bonitas, Deus sempre estava envolvido. Deus foi que colocou o marido, Deus foi que colocou a casa, Deus foi que colocou as coisas, foi Deus que fez tudo aquilo. Mas de repente, ela começa a se envolver com as coisas que Deus deu e não esquece que foi Deus que deu. E no meu coração veio algo, em Eclesiastes 3, eu gostaria que você abrisse. Eu quero ler só esse versículo e depois eu volto para o raciocínio que eu estava. Eclesiastes 3. Aleluia. Diz assim, Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, tudo tem seu tempo. O grande problema da igreja, de forma geral, é que eu e você temos recebido bênçãos do Senhor e temos esquecido que tudo tem o seu tempo. Amém? Eu queria que você lesse em Gênesis comigo. Fosse em Gênesis. Não precisa chegar lá, não. Mas eu sei que todo mundo já sabe a história de Gênesis, não sabe? Quem já leu Gênesis aqui? Levanta o braço bem alto. Vou perguntando. Quem já leu Gênesis aqui? Não minta, não. Ó, é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro. Então, se você tem a missão de ler a Bíblia, pelo menos Gênesis, né? Para ver o começo. Por favor, gente, leiam a Bíblia, porque o que acontece? Se você não lê, você vai engolir tudo que outros dizem, mas Deus não quer que você engula o que os outros dizem, mas que você verifique o que a palavra dele diz. A palavra dele é o manual para a gente. A gente tem a mania de tentar fazer funcionar tudo dentro de casa sem buscar o manual. É verdade ou não é? Ou sou eu? A gente acha que funciona. E a gente tenta fazer. Mas quem já quebrou alguma coisa em casa? Oh, uns gatos pingados aqui, o resto de todo mundo descobriu do nada como funciona. Não. A gente fica deixando coisas com defeito ou não usa na plenitude que aquilo pode oferecer, porque a gente não sabe nem que funciona. No meu caso, o celular. Não sabia nem por onde ir algumas coisas aí. Meu filho disse, minha mãe, meu filho, 12 anos, gente, é uma vergonha. Aí ele diz, mãe, você não viu isso aqui, não? Não precisa fazer isso tudo, só fazer isso e isso. Oh! Mas se eu tivesse lido o manual, eu poderia descobrir isso. A Bíblia é o nosso manual, mas a gente não pode abandoná-la, tá certo? Então, e não fica condenado porque você não leu, não, só lê, tá? Então, Gênesis aqui, você lê depois quando chegar em casa,
Porque se eu for parar ponto por ponto, a gente vai demorar um bocadinho e eu quero passar uma mensagem para hoje. A gente deixa só um gostinho e você vai em casa, medita e Deus continua falando com você, tá? Então, Gênesis 1 e 2, ele fala sobre a criação de Deus, como Deus criou os céus, como Deus criou a terra, como Deus criou o homem, como Deus colocou o homem num jardim, como Deus deu tarefas para aquele homem, como Deus montou um jardim que era bonito de se ver, um lugar bom para passear. Como Deus deu ao homem uma mulher ajudadora, idônea, aquela que podia ficar do lado dele, uma mulher que bonita aos olhos dele, uma mulher que o agradava. Deus formou uma família, deu um trabalho, deu um lugar para passear, certo ou não é? Coisas bonitas de se ver. Então, Deus deu tudo isso para mim e para você. No início era assim. Ou seja, Deus montou tudo isso. Trabalho não é maldição. Amém? O pessoal diz, o trabalho veio quando Adão caiu. Não, o que veio quando Adão caiu, sabe qual foi? A fadiga, querido. Não sei por que eu vou ler esse versículo para vocês. Vamos lá comigo. Me veio uma revelação agora nesse momento. Então vamos lá, Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 17, diz o seguinte: E a Adão, vou esperar, Gênesis 3, todo mundo chegou lá? Estou ouvindo as páginas. Ainda tem páginas virando. 3. Gênesis 3, versículo, que eu disse? 17. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Diga em fadiga. Não é o trabalho em si, porque se você olhar no capítulo 2, você vê Deus instruindo ele a dar nome aos bichos. Isso é um trabalho? Cultivar é trabalho? É trabalho. Então, trabalho em si não é maldição. Diga, trabalho não é maldição, mesmo que eu ache. Trabalho é bênção. O que entrou com a maldição é que agora você tem que ralar, ó, pra caramba. Mas essa maldição é quem nós somos libertos dela. Deus nos dá graça e favor diante dele e diante dos homens para fazer o que chega às nossas mãos. Então é mais leve. Amém? Então, a gente vê no início qual era a vontade de Deus, porque o Senhor começou a ministrar coisas ao meu coração. E é uma área que vira e volta, Deus me dá uma injeção e eu dou em você de novo também. Amém? A gente aqui, queridos, tem a função de falar a palavra viva. Não palavra que a gente não pratique, mas palavra que a gente busque viver também. Amém? Porque palavra viva transforma e traz vida para você também. Amém? Então, eu não estou falando algo que eu não tenho experimentado de Deus. Estou falando algo que eu tenho vivido em Deus. E que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu senti que eu devo compartilhar com vocês. Então, Gênesis mostra o início. O Senhor disse, vai lá para Gênesis e vê como foi tudo começou. Eu disse, o Senhor deu trabalho, o Senhor deu uma casa, o Senhor deu um lugar para Eva e Adão e Eva, passearem e olharem coisas lindas. Então, é para os crentes terem tempo suficiente para passear, para conhecer os hotéis lindos e maravilhosos. Não é para incrédulo que não teme a Deus, que não ama a Deus, desfrutar de tudo isso não é para a gente. Diga, é para mim. Lugar bonito é para você ir. Diga, é para mim. É para que eu tenha tempo para isso, é para que eu tenha tempo para um trabalho, é que eu tenha tempo para o meu marido ou para minha esposa, no caso de um homem, é para que eu tenha tempo para os meus filhos. Tudo isso faz parte de Deus, do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas o que acontece? O que acontece depois na nossa vida é o quê? Vem uma coisa, vem o trabalho e lhe chama a atenção. Vem os filhos e lhe chamam a atenção. Vem a casa e lhe chama a atenção. E você está o tempo inteiro desviando daquilo que Deus chamou você e incluir Ele naquilo que Ele te deu. A gente se ocupa tanto, você viu na peça que eles vão se ocupando tanto, que a confusão entra. É interessante que Eva, ela abandona uma das coisas que Deus deu para ela fazer. Ela era o quê? Ajudar
uma ajudadora, idônea. Ela abandona o papel dela. Ela não entende os tempos das coisas e quer desfrutar do passeio quando é para ajudar o marido. Era para ela estar ajudando o marido, mas ela resolve passear na floresta. E olha que não apareceu lobo, mas apareceu uma serpente. Então, porque ela não entendeu o tempo e ela saiu e ficou passeando quando era a hora dela estar ajudando o esposo dela como auxiliadora idônea, ela saiu sozinha. E aí o que acontece? Ela passeia, ela curte tudo aquilo só, e aí ela cai na conversa da serpente, na mentira da serpente. Davi é outro exemplo. Quem lembra que Davi ganhava as guerras aqui? Que até dos pequenininhos na escola dominical aprende. Davi derrotou Golias. Até o povo que nem lê a Bíblia direito, mas sabe que Davi derrotou quem? Golias. E tudo começou na vida de Davi depois disso. Ele começou a ser um herói de guerra. E foi promovido rei acima daquele povo. E o que acontece quando ele é promovido rei? Fica numa boa. Ou agora ele tem um reinado, agora ele tem tantas coisas boas. Aí só que Davi esquece do tempo. Há um tempo para tudo debaixo da terra. Aí o que acontece? Davi vai para a varanda. E não lembra que não é tempo de passeio, nem tempo de curtir agora. Agora é tempo de trabalhar, cumprir a missão que Deus deu para ele fazer. Qual era? Liderar o exército. Mas Davi não entende o tempo que era aquele. E ao invés de trabalhar, fica lá de boa, na varanda do palácio. Resultado, fica de olho na mulher do outro. Porque no momento em que a gente tira e não entende o tempo das coisas, a gente vai atropelar tudo e vai dar oportunidade para Satanás entrar, jogar o prato e cair. Entende que naquele momento que no meu coração mostrava assim, vinha marido, vinha filha, como todo mundo estivesse sugando. E ela tentando fazer tudo na sua própria força. De repente, a pessoa enfraquece. Hoje, Deus nos criou com tudo para a gente desfrutar, mas sem Ele não dá. Vai enfraquecer. Você não vai entender o que tempo que é o quê. E por não entender o tempo que é o quê para fazer naquele momento, porque você não envolve ele no negócio, é arriscado cair. Então o Senhor começou a ministrar para mim pessoas, vamos dizer, exemplos. O maior exemplo da gente é Jesus, é ou não é? É o meu maior exemplo. Né? A gente tem exemplos humanos como, né, o pastor, como Zuleika, Eli, que tem uma vida diante de Deus. Mas o maior exemplo da gente, que nunca falha, quem é? Jesus Cristo. Então a gente vai olhar um pouco a vida dele. Eu queria que você olhasse comigo em Marcos. Estou tentando não correr, até porque disseram que eu preciso me comportar hoje. Então, estou tentando, viu, Marli? Com certeza. Marcos, ela disse que está de olho em mim. Ai, ai. Pois é, se submeteu o marido. Eu queria estar na conferência, mas não deixou. Estou de bico. Mas é porque eu estava meio sem noção, né? Querendo, depois de uma viagem, viajar de ônibus. Ah, que chique. Depois de uma cirurgia, viajar de ônibus. Nem sem noção, minha gente. Isso não, sem noção não. Eu sou filha de Deus, não é sem noção não. Fugiu. Imprudente, foi imprudente. Não pensei, não consultei nem o Espírito Santo desse negócio. Que a gente acha que a gente é super assim, né? Fica tão sobrenatural que recupera assim tão sobrenatural. Foi sobrenatural, mas nem tanto. O pessoal disse, pare de falar besteira, irmã, vamos ao assunto. Sim, Marcos. Eu estava onde? Marcos 3. Marcos 3. Olha, antes eu ficava tão nervosa quando subia aqui, tão nervosa, que eu disse, meu Deus. Ai. Aí o Senhor disse, espera ainda.
Vamos nos divertir juntos. Eu disse, então tá certo, é divertido? Então tá, vamos se divertir. Vamos compartilhar, porque Jesus, ele não sentava na frente de pessoas naquele negócio. Eu sou Jesus. Até parece nos filmes, né? Jesus falando assim, eu não creio desse jeito nenhum, nem um pingo nos filmes passa. Sentava, conversava. As crianças gostavam de estar por perto. E a criança detesta religiosidade. Já notou isso? Formou um negócio assim. A criança disse, o que é que ele tem com a voz dele? Tá esquisito, né, mãe? Não sei você, a minha filha lá gritou. Minha filha, assim, ele não falava normal. O que aconteceu com ele quando ele subiu no púlpito? Porque ele subiu e fez, excelentíssimo Senhor Deus, poderoso. Aí minha filha disse, gente, o que foi? Cada olho, como se incorporou alguma coisa ali, só não foi de Deus. Então, seja você. E Deus é assim, a gente está conversando, aprendendo. Eu estou compartilhando o que Deus colocou no meu coração. Do jeito Edman de ser. Amém? Então, vamos lá. Eu estava onde? Marcos 3. Essas pausas são... Mas é bom que eu estou vendo que você está prestando atenção. Então, Marcos 3 diz o seguinte, versículo 31. Você ia perguntar onde, né? Eu respondi antes. Versículo 31 diz, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo, quem é ele? Jesus. Ele respondeu da seguinte forma, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Muitas vezes eu li isso aqui, eu sei que vocês leram também, disse, que coisa, era a mãe dele, por mais que não foi tão usada por Deus para trazer, ele creu contra todo mundo. O Senhor chama até ela, Deus chamou ela, o pai dele chamou ela de bem-aventurada porque creu, que todo mundo ia chamar bem-aventurada. Ele faz um negócio desse com ela. Quem pensou assim já? Confesse que você já pensou. Mas, na verdade, ele não estava sendo grosso coisíssima nenhuma. Mas não era tempo para estar gastando com a família naquele momento. Você está entendendo? Ali havia um momento, ele disse, não é, são todos vocês aqui, são meus irmãos, mãe, quem está fazendo vontade. Agora, o meu foco não é mais minha família natural, aqueles que Deus usou para me criar. O meu foco é cumprir uma missão que Deus depositou na minha mão para fazer. Eu preciso pregar o evangelho. E todos aqui podem ser meus irmãos, minha irmã, minha família. E eu sendo mais velha. Você está entendendo? Deus, Jesus, ele em nenhum momento ele foi grosso ali. Ele só entendia que o tempo não era família agora. Você está entendendo? Era a família espiritual que ele tinha que lidar. Há um tempo para tudo. Tempo para trabalhar. E a missão tem um lugar. Cuidado com o seu corpo. Quem descobriu aqui que você é templo do Espírito Santo? Se você estudar um pouco sobre a vida de Jesus, você nota que ele dormia. Quem descobriu que Jesus dormia? Se você lê os evangelhos, e eu recomendo, leia. É um barato, é divertido. Você leia lá e você vai descobrir que Jesus dormia. Jesus dormiu. Jesus comeu. Jesus teve tempo de comer. Que maravilha. E a gente se acha melhor do que Jesus, nem engole direito, né? Porque não dá tempo nossa vida. Mais corrida do que a dele, impossível. Ele tinha muito pouco tempo para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. É ou não é? Ele tinha muito pouco tempo para cumprir, mas ele arranjou o papel dele na família natural. A Bíblia fala aqui que ele ficou, quem lembra da história que Jesus, como menino, ele crescia, ele ficou no templo. O pessoal saiu e ele ficou no templo. E a mãe, Maria, nem notou, só foi notar com o tempo depois que ele não estava. Aí retornou, achou que estava com os parentes. Aí retornou para buscá-lo. Quando vai buscá-lo, ele está no templo, no versículo 46 diz, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando-os.
E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim comigo? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Na sua Bíblia está escrito isso? Jesus era o quê? Submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus seguiu aos pais, Jesus obedeceu aos pais, Jesus pecou? Então, ele nunca desonrou o pai e a mãe dele. Você está entendendo? Natural, porque se ele tivesse, ele teria pecado. Então, ele nunca pecou, mas ele entendia que tudo tinha o seu tempo. Há um tempo para a família e há o tempo para Deus. Amém? E para cumprir aquilo que ele colocou no coração. Então, se você prestar mais atenção, olhando a vida de Jesus, que ele descansou no barco, que ele tirou tempo para comer, que ele sentou na mesa dos escarnecedores, não, só quero dizer essa palavra. Ele sentou na mesa dos beberrões, dos comilões. Todo mundo começou a julgar ele. Ei, os fariseus, né, os religiosos, bateram a mão no peito. Como é que pode você sentar na mesa deles? Mas Jesus arrumou tempo para estar com eles. E nós, como crentes, precisamos arrumar tempo para estar com incrédulos, para estar com aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Afinal de contas, como é que ele vai conhecer se você não pregar para ele? E luz precisa estar onde? No meio só da luz? Ah, irmã, mas a Bíblia fala, e muitas pregações aqui já foram ditas, que nós devemos vigiar com quem anda. Claro, Jesus não andou com eles. Ele não comungou com eles. Não era com eles que Jesus trocava segredos, nem oração, nem nada disso. Mas Jesus tinha tempo para gastar com eles. Porque para que a luz que havia dentro dele pudesse passar para eles, eles pudessem ser iluminados o conhecimento e se converterem. Nós precisamos, eu estava tão presa a tanta coisa que eu parei para pensar. Esse versículo vai dizer, não aproveitar, um proveito sim, há um proveito nisso. Mas não há no exagero. Não podemos cultuar o nosso corpo. Faça isso, faça aquilo outro, cuida aqui, porque só tem um corpinho. Já notou isso? Não tenho reserva. Já descobriu que não tem corpo reserva? Você tem pneu reserva. Você tem o que mais reserva? Bateria. Bateria reserva? Ah, no seu carro você deve ter uma de reserva. No meu não tem? Você tem a bateria reserva do celular também. É prevenido ele. Mas assim, mas corpo, quem descobriu que não tem outro? Só tem esse. E é esse daí que vai ser usado por Deus para cumprir o propósito aqui na terra. Então, se você não cuidar, empacota rapidinho. Aí o pastor Eli, ou o pastor Darren, ou o irmão Adilson, ou o pastor Adilson, ou o pastor Fábio. O pastor Eli disse que queria fazer até o funeral de alguém, não foi da outra vez? Eu disse, misericórdia. O que foi que ele disse mesmo que eu esqueci? Mas vamos deixar para lá, vamos voltar ao assunto. Então, Jesus tinha... Se você analisar Lucas, leia, vamos ler. Porque se eu ficar lendo, leia. Para você ver tudo isso nele. E eu achei interessante, uma coisa que me chamou mais atenção do que tudo, foi uma coisa que em Lucas 4, diga, há tempo para tudo. Mas, irmã, meu dia devia ter 48 horas, que não dá tempo, não. Dá. Diga, Deus não é doido. Dá tempo. A gente que está fazendo as coisas erradas. Lucas 4, versículo 38, diz o seguinte. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Toda vez que eu lia isso daí, sabe o que eu pensava? Que alguém pediu para Jesus ir lá. Mas aí eu fui ler, eu li esse, depois eu fui em Mateus, li também, depois fui em Marcos, li também, e nada diz que ninguém pediu nada, simplesmente que ele foi. E ele foi visitar, e ele foi na casa de fulano, no caso de Simão ou Pedro, como quiser chamar. E lá, olha o que acontece. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela.
Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Jesus arrumou tempo para fazer visita. Oh, glória! Faz quanto tempo que você visita o irmão? Eu parei para pensar o seguinte, enquanto eu meditava, porque Deus primeiro dá em mim, né? Ou me corrige, dá esse negócio. É porque de tanto andar com paraibano, aí você finda repetindo um negócio, né? Mas Deus corrige você. O primeiro a ser corrigido, querido, é a gente que está aqui. Aí. É. Meu carro, ele sai da minha casa e se eu não tiver consciente, ele vai direitinho para levar os meninos para a escola. Ou então ele volta, vai direitinho para a igreja, aí depois ele volta, vai direitinho para casa, aí depois volta, leva o menino na escola, aí depois pega o menino na escola, aí depois vem para a igreja, e depois volta para casa, e depois vem para a igreja, e vira e volta. Ou então se for para visitar um irmão, mas o automático, ou visitar o irmão não, visitar no hospital. Que é crítico um negócio desse. A visita no hospital já é crítico. E nem isso muitas vezes eu estava conseguindo fazer. Eita, silêncio, para aqui. Acho que se cair um alfinete, todo mundo escuta. Eu não estava arrumando tempo, Jesus arrumou tempo. Tinha uma multidão atrás dele. Tinha pouco tempo para ele pregar o evangelho. E Jesus arrumou tempo de visitar Pedro. Ó, Pedrinho, vou lá na casa dele. Mas como Jesus não fazia somente uma visita, como ele não quer simplesmente que a gente vá para uma visita, que a gente curta um passeio. Afinal de contas, vida abundante foi o que ele nos deu. É para a gente desfrutar de comunhão com os irmãos, é para a gente passear, mas tudo com ele envolvido. Como ele refletia Deus o tempo inteiro e estava buscando a Deus o tempo inteiro, olha o que acontece. Nessa visita, a sogra dele está doente. Ela está doente. Não tem problema não, vamos orar. Vem cá. Depois a mão sobre ela, a febre foi-se embora. A vida do crente é essa. Não é constantemente esperando ser usado na igreja. Não, querido. É em todo lugar que você vai. Você vai fazer exercício na academia. Porque crente faz exercício. Amém. Aleluia. Minha carne não gosta. Mas ela tem que entrar no rojão. Quer dizer, ela gostava muito. Isso quando eu era adolescente. Eu gostava. De repente. Não sei se alguém houve essa mudança. Alguém mudou assim? De repente dá uma preguiça. Assim você pensa, caminhar ainda vai, mas correr, levantar peso, a gente já basta levantar os meninos na casa, mudar os móveis, já é muito, Senhor. Mas, como só tem um corpinho aqui e tem que cuidar dele, a gente entra no rojão. Mas enquanto você está lá, arranjou um tempinho, nem que seja meia hora, para fazer um exercíciozinho, para manter o corpo no lugar. E principalmente, querido, você casou. Seu corpo é da sua esposa é seu. Não é assim que a Bíblia diz? E você faz tudo para agradar seu marido e o marido é a mulher. Agora vira um... Não vou dizer. Vocês completem a frase. Faz os pontinhos assim. E vocês completem aí. Aí, nada. Não se cuida. Eu gostei de uma coisa que... Como é o nome do homem, meu Deus? Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor. Não sei se é crente, se deixa de ser crente, mas o que ele falou foi interessante. Ele disse que se divorciava e casava com a mulher dele várias vezes. Já se divorciou e casou várias vezes com a mesma mulher. Eu li aquele negócio, se divorciou e casou com a mesma mulher. Meu Deus, aí fui ler. Quando eu fui ler, ele começou a tecer alguns comentários. Interessante. Quando o marido ou a mulher se separa, aí corre para a academia. Muda os cabelos. Bota dente se não tem. Implanta cabelo. Muda. Isso sou eu aumentando o negócio. Mas ele botou algo semelhante. Faz cirurgia plástica. Muda os móveis da casa. Os casado não queria. Não, tá bom. Mas aí mudou de mulher. Compra tudo novo. Compra apartamento
casamento, não, compra casa, não, não vou, mulher, deixa de invenção, tá muito bom essa casa mesmo, para quê? Gastar mais dinheiro? Não tá muito bom? Mas aí, divorciou. Oh, não, vamos comprar uma casa nova, amor, que lindo. Você quer o quê? Esse tá ótimo, eu faço. Por que se divorciar da mulher que você casou, do homem que você casou, para ir atrás de problema de novo? É gente igual o outro, entendeu? Só vai mudar de endereço. E os problemas são semelhantes. Só vai ter um aqui e outro lá diferente, porque são pessoas diferentes em alguma coisa, mas tem problema. Já descobriu isso? Quem divorciou e casou com outra? Você descobriu que não casou com gente perfeita? Não existe gente perfeita, gente! Olhe no espelho. Olhe no espelho. Não existe. E aí, o que é que você faz? Arruma tempo para se cuidar antes do negócio. Ah, por quê? Então, porque você vive para agradar a Deus, a si mesmo se sentir bem. Não venha me dizer que você se sente bem parecendo uma bruxa. Com os cabelos desse tamanho. É porque eu não tenho tempo, irmã. Arrume tempo para se cuidar. Não arruma depois, arrume antes. Irmã, isso não segura marido. Não estou falando para segurar o marido, estou dizendo que você e eu temos que nos cuidar hoje. Homens também. Com a barriga de 0,5 metro. Casei. Senta. Casei, irmã. É que assim, casou, já amarrou, é minha. Não larga. É mais fácil um homem trair do que mulher. Mulher não trai, não. Sim, a gente está no meio de crente. Crente não é nem para fazer um negócio desse. Mas, amado, você não casou com ela, propaganda enganosa. Aí todo cheio, todo não sei o quê. Fazia caminhada. Não, eu gosto de correr. Agora, não faz nada. Só come, né, Marlê? Levantamento de colher. Mas porque não arruma tempo, arrume tempo. Faça a sua parte, que é de Deus, Deus faz. Agora, lembrando que o tempo maior é dele. Amém? É ele que vai falar o coração do seu marido, da sua esposa, mas arrume tempo para fazer exercício. Mas enquanto você está fazendo isso, Deus pode te usar para falar para um colega. Quantas vezes dentro de uma academia, quem pode dar testemunho aqui? Minha mãe, eu acho que é evangelista de primeiro. Toda vez é outra, e parece que tem um chamariz. Todo mundo que chegava na academia, ela vem contar os problemas para ela. As mulheres chorando que divorciou, o marido traindo, não sei o quê, aquela confusão toda. E vem contar para ela. Você é um imã de problema. Eita, de problema. Não, irmã, eu quero ser imã de bênção, de problema não. Mas resultado é sim. Todo mundo que está com problema vai ver em você luz e solução para ela. Porque o Deus... sou eu. O tal, não é você, a tal. É Deus, o tal, que habita em você. Luz. E aí vão vir para você contar as coisas e você, como está se abastecendo na presença do Pai, e ele vai com você para a academia, você não deixa ele em casa, ele está envolvido em tudo que você faz, você está sensível a ele, você alcança vidas lá dentro. Como Jesus, numa visitinha, um amigo trouxe cura para a sogra dele que estava lá doente. Ninguém nem falou, mas ela foi curada. Amém? Então, nosso dia a dia é assim o tempo inteiro. Agora, Jesus mantinha uma vida tão equilibrada e tão boa, porque eu fico pensando, meu Deus, como foi que ele conseguiu? Olha, eu não tenho nenhum... Porque a multidão era grande, gente. O nome é multidão. É um bom entendedor de português. Cadê minha professora de português? Ela está por aqui em algum lugar. Ali. Eu falo, aí depois eu tenho que pedir a ela, depois. Tudo que eu falei errado, você corrige. Aí depois você diz, não fala isso de novo. Aí, ó. Multidão é o quê? O nome já está dizendo. Professora, por gentileza. É um aglomerado grande, gente. De gente, povo, gente, grande, muito grande. E tinha gente demais com Jesus e correndo atrás de Jesus e atrás de Jesus o tempo inteiro. Jesus para cá, Jesus para lá, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Eu estou na igreja, não tem nem
O que tem aqui? 1000 e pouco? 1000 e pouco? Nada. E eu já tava parecendo aquela galinha sem pescoço, ou sem cabeça. E eu parei, durante esse tempo da cirurgia, eu parei para pensar, forçado, que não tinha outro ponto para ir, a não ser naquela abençoada cadeira pós-cirúrgica. Osso, como diz os meninos. Não é osso que diz, não é osso. É osso. Você lá naquela cadeira sem poder ir para canto algum. Pense como Deus trata. Agora, eu não desejo esse tipo de tratamento para ninguém. É bom, o resultado é maravilhoso. Não, mas o processo é osso. Para quem não fica quieto nem um instantinho e em casa, se tem um problema, não fez isso, olha, Edma resolve. Se chegou na igreja, não fizeram, Edma faz. E aí, corre para cá, e Edma visita. Não, e Edma ora. Não, e Edma organiza. E antes da cirurgia mesmo, eu estava parecendo que ligaram na... Já viu aquele povo que os cabelos ficam desse tamanho, assim, no desenho animado? Quem assistiu desenho animado aqui? Eu assisto, que eu sou mãe. E mãe, assista desenho animado com seus filhos. Apesar que os meus estão ficando maiores e os desenhos são diferentes, né? Mas, assim, assista o que o seu filho está assistindo, viu? Aí, escute, voltando ao assunto. Então, parecia que tinha me ligado no... Eu tava... Resolve uma coisa, resolve uma coisa. Não, tem que resolver, tenho que resolver. Eu tenho que resolver, tenho que resolver, tenho que resolver. Segundo a doutora Cris, até na hora da cirurgia que ela me acompanhou, foi osso de trabalho ao anestesista. Mas eu dormi também, que só acordei de tardezinha. Mas eu acho que era o quê? Tentando ser... Chega, chega. Aí, depois do pós-cirúrgico, estava eu em cima de uma cadeira. Cama não, que era a cadeira pós-cirúrgica. E tudo para fazer e Edma não podia fazer. Que coisa. Aí eu parei para pensar o que você e eu temos que pensar todos os dias. Quais são as suas prioridades? E que tem tempo para tudo debaixo dos céus. Que palavra maravilhosa. E que exemplo maravilhoso. Tem tempo para tudo. Aleluia. Vamos lá, em Lucas, versículo ainda 22, ainda em Lucas, capítulo 22. Ah, irmã, não dá tempo. Dá tempo, sim. Você não tinha uma vida mais ocupada e menos tempo para resolver do que Jesus tinha. E Jesus arrumou tempo, você arruma também. Deixa eu frisar algo que eu falei sobre família em relação a Jesus. Que aquele momento ele estava frisando algo e não a família, mas que ele teve tempo com a família. Sabe, sua família é importante, seus filhos são importantes, seu marido é importante, mas não mais do que Deus. E se a gente colocar o marido, a casa e as coisas à frente e no lugar onde não devem estar, é um perigo. Eu lembro do irmão Reagan, um testemunho que me marcou muito. Ele tinha que viajar. A esposa ficou... Deus tinha falado para ele, você tem que viajar, você tem que começar a pregar, viajar mais tempo. E a esposa não queria que isso acontecesse. E ele quase morre por conta disso, por desobediência a Deus. É melhor ter seu marido ou tua esposa um pouquinho só distante, porque está fazendo algo que o Senhor colocou no coração deles para fazer, do que vê-los mortos ou distante de você para sempre. É mais importante obedecer os comandos de Deus na nossa vida. Amém? Eli está vivo, não está? Quem viu o pastor Eli? Está vivo.
Tá vivíssimo. A esposa dele viaja. Ele não morreu, gente. Ele tá vivo. Ele ficou sem sexo por esses dias e tá vivo. Sendo bem direto no assunto, que não estou vendo criança aqui. E se tiver, tapa os ouvidos. Era para adulto aqui. Criança é para lá para cima. E na escola fala pior. Pior. Ensine seu filho sobre sexo em casa. Não espere para... não é para a escola ensinar, é para você ensinar. Porque na escola está ensinando que sexo do mesmo sexo pode. Masturbação, pegando pornografia pode. Mandaram um vídeo terrível para a gente. Um vídeo educativo, em que se esconde tudo dos pais. Pega a pornografia e fica olhando quando o pai vem e esconde. Quando, na verdade, devia incentivar ao filho conversar com o pai e perguntar o que é aquilo. Então, não é para o seu filho ou sua filha perguntar aos outros, não. É para perguntar a você. Sexo está na Bíblia, leia. Cantar está bem explícito para você ver. Então, leia. E ajude seus filhos. Deixe de ser religioso. Ajude seus filhos abertamente sobre o assunto. Amém? Agora vamos voltar ao assunto. Que aí... Então, Lucas, capítulo 22. Começou a pesar um negócio aqui. Eu não sei o porquê, quando se toca sobre isso, tem gente na igreja que fica horrorizado. Não é para ficar. O povo mais esclarecido tem que ser a gente aqui. Não somente culturalmente, de você buscar o conhecimento, escrever bem, falar bem, se expressar bem, saber do que está acontecendo ao redor, é para crente. Jesus sabia tudo que estava acontecendo ao redor, mas aquilo não regia ele. É diferente. E esses assuntos estão na Bíblia e precisam ser falados com simplicidade e sem besteira. Então, vocês vão ouvir sobre isso. E se Deus conduzir, vai falar mais sobre isso ainda com os adolescentes. Aqui, nós vamos falar o que é sexo de acordo com a palavra. Amém? Vão ler a Bíblia, não tem problema nenhum. Assim, casamentos aqui que estão muitas vezes frios, porque a mulher é tão religiosa ou o marido é tão religioso, cai por terra essa frieza e começa o calor. Porque Deus está envolvido no casamento. Inclusive nisso. Não tire Deus da sua relação sexual. Deus está lá dentro e Deus te ajuda. Ah, irmã, se eu imaginar que Deus está vendo... Irmã, Deus, o Espírito Santo não sai, diz assim, licença. Estou vendo não. Vamos, continue. Se tem alguma coisa que ele não possa ver, então não faça. Não erre o lugar. Acerte ele. Ah, mas quando eu era do mundo eu fazia direitinho. Sim. Errava todos os lugares. Pois pare de errar os lugares e vai para o lugar certo. Mais claro? Impossível. Então, tem tempo para tudo, até para isso. Ah, irmã, não tenho tempo, não. O relacionamento está esfriando porque você não tem tempo. Nem beijar o marido beija mais. Amor, tchau. Oh, tchau. Ei, um sai para cá, ou sai para lá. Aí tem fulaninho, eu fulaninho, que tem um tempo. Oi, bom dia, querido. Oh, você está tão linda hoje. Arrume tempo. Ah, é porque eu estou com medo de trair? Não, querida, é porque você ama aquela pessoa, não ama? Então, quem ama, demonstra. E está cheio de gente querendo demonstrar amor para o seu marido ou para sua esposa. Seja você demonstrando amor, Deus não planejou os outros, não, foi você. Esse tipo de amor, eros, foi você, não foi as outras, não. Nem os outros. Amém? Então, tem tempo para tudo. Arruma tempo. Ah, os meninos não aguentam, eu não aguento, porque os meninos estão em cima de mim. E aquela correria. Tem tempo para os meninos dormir. Bota na cama. Ah, não fica, fica. Cadê a autoridade que Deus te deu? É que ele só gosta de dormir na cama com a gente. Cão tá influenciando ele desde pequeno, né? Aí o que você faz com o abençoadinho? Você ora por ele, vai pro quarto dele, bota ele lá, ora com ele, mamãe, não, mamãe tá com medo.
Ou vai passar. Não tem nada, não. Mamãe deixa uma luzinha acesa, a gente vai orar. Papai do céu cuida de você. Aí chorou, aí você vai e bota de volta. E disciplina ele no canto dele, para não esfriar seu relacionamento. Amém? Rapaz, eu não falei disso. Nem estava planejando um negócio desse. Mas, como diz, tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Você vai voltar para casa com esse negócio. Tem tempo para tudo. Então, Jesus, de novo, Jesus só não teve isso. Jesus não casou com ninguém, então não teve relação sexual com ninguém. Ele não é seu exemplo nisso, né? Mas ele ensinou que era casamento, viu? Vamos lá. Lucas 22. Ai, Senhor. Aleluia. Lucas 22. Olha, deixa eu falar outra coisa. Isso vai dar tempo, né? Escuta. Olha, mulher, você vai se sentir maravilhosa. Pega uma lingerie bonita. Veste. Se olha no espelho. Pega aquela, já tá com a barriga um pouquinho grande, aí você pega aquela que esconde aqui. Tá meio caído, você pega um que levanta. Faz um jeito. Perfuma. Bota um batonzinho de leve, assim. Muito forte não. Apesar, se ele gostar, você bota. E se olha, Pai, eu te dou graças. Que eu sou bonita e sexo pro meu marido. Aí vai o marido. Mas geralmente homem não tem essa dificuldade. Eu não vi um tão cansado assim. Quer dizer, às vezes tem. Mas o cansaço vai embora rapidinho. Mas mulher, tá cansada, querida. Deus renova suas forças. E aí você faz essa técnica. Aleluia, Pai. A graça do Senhor. Vocês estão rindo. Todo mundo ri sobre isso. E os solteiros ficam vermelho, azul, amarelo, de todas as coisas. Mas eu ouvi isso como solteiro e me ajudou bastante. Porque, olha, esse negócio de ir para a guerra, para depois aprender lá como é que sobrevive, não dá certo. Você tem que aprender antes, para quando chegar lá, você sabe como o negócio é. E não leva susto. E não apanha e não sofre. Disseram para mim, você teve muita dificuldade com ele, né? Assim, porque os dois sem nada, né? Nunca experimentaram, isso não teve dificuldade nenhuma. Quando um bebê sai da barriga, agarra a mamãe no seio e mama rapidinho. Aprende, ninguém ensinou, mas aprendeu o caminho. Não vá nessa de Satanás, de que você precisa experimentar alguma coisa antes de casar, homenzinho de Deus que está nesse lugar. Você não precisa experimentar nada. Do mesmo jeito que você vê um bebezinho sair da barriga. E é interessante, botou perto do seio da mamãe. E agarra. Pode deixar que você vai acertar tudinho. Quer ler? Leia coisa que preste. Ato conjugal para os que vão perto de casar. Antes de tão longe de casar, não. Naquela casada de fé, que está crendo que o marido vai chegar, o casamento vai chegar, então espera quando se materializar, para não ficar muito fogo. Mas leia ato conjugal. Estuda, querido. E tem ato conjugal até para depois dos 40, se eu não me engano, né? Depois dos 40, depois dos 50. Depois dos 30? Depois de 30 anos de casa. Não, é alguma coisa aí. Ato conjugal para depois. Você acha que já está expert? Leia também. Irmãs estão na igreja, é por isso mesmo que eu estou falando. Amém? Sim, vamos voltar para Jesus. Lucas 22. Deus é bom. Como eu estou aqui para agradar a Deus, então tá beleza. Então, glória a Deus, eu estou me acostumando, Senhor, eu estou me acostumando, Senhor. Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras,
E os discípulos o acompanharam. E eles fizeram o quê? Logo depois, ele diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação, e ele passa o tempo todo orando. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que ele fala sobre como de. Ele foi para o Monte das. Como de. O que é algo de costume? Rotineiro. O que mais? Frequente. Não é isso? Então era algo frequente na vida de Jesus. O que era algo frequente, rotineiro na vida de Jesus? Se separar para orar, para ter tempo com aquele Deus que traz tudo em manifestação. Porque ele tinha tempo com Deus, o pai, ele disse assim: eu falo o que o meu pai me manda falar. Eu faço o que o pai manda eu fazer. Ele era um instrumento de Deus. Em tudo que ele tinha tempo e disposição para fazer. Você e eu, nós precisamos colocar as prioridades no lugar. Quem lembra de Maria e Marta aqui? Não é Marta dele, não é Marta, não é sua Marta, não. Essa Marta é como Maria. Mas vamos lá, em Lucas, voltando um pouquinho. Opa, cadê? Oh, Pai, eu te dou graça, Senhor. Deus é bom. Sumiu da minha Bíblia, foi? É Lucas 10. Lucas 10, versículo 38. Antes eu ficava pulando assim, e às vezes eu ainda tenho a mania de fazer isso, mas eu vou tentar mudar, porque nem todo mundo está lê tudo, é novo na igreja, alguns são novos na igreja, não leram isso, então eu vou tentar ler, tá certo? Apesar que aqui na igreja isso foi pregado e muito pregado, principalmente com todos os voluntários, né? É uma bênção. Vira e volta, esse versículo volta. Lucas 10, versículo 38 diz o seguinte: indo eles do caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Marta, Marta. Quem é que já ouviu Deus falar com você algumas vezes seguidas? Não é somente Berg, Berg. Parece que onde você vai, alguém está falando sobre isso. Você liga a televisão, alguém está pregando sobre isso. Você vai sair com alguém, a pessoa começa a falar sobre isso. Sabe quem é? Sabe o que é? Deus dizendo: Marta, Marta. Ele está falando, enfatizando para mim e para você. Presta atenção. Vamos prestar atenção. Não, só foi comigo que isso aconteceu? Parece que todo lugar que eu ia, a pessoa estava já falou disso de novo. Meu Deus. É como se o Senhor tivesse Edma, Edma. Então, eu acho interessante aqui que o Senhor diz o seguinte: entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Diga, Maria escolheu a boa parte. Então, o que é que ela escolheu? Ela escolheu estar aos pés do. Ela escolheu dar prioridade. Ela escolheu a entender os tempos. Tem um tempo para tudo. Qual era o tempo para Marta aqui? Marta, o tempo dela era para estar com Maria, aos pés de Jesus, e depois ela ia ter uma ajudadora para fazer o que tinha que fazer. Concorda comigo? Mas não. A gente quer fazer o quê? A gente quer resolver logo tudo. E corre de um lado para o outro, se cansa e ainda entra na carne. Com raiva daqueles que estão buscando primeiro e ajudando depois.
Mas a gente precisa colocar a nossa prioridade. Tem tempo. Jesus arrumou tempo para diariamente estar na presença do Pai dele. E, gente, o espírito da gente clama, Abba, Pai. Paizinho querido. A gente não vai ficar satisfeito. Eu gostaria que você abrisse em Eclesiastes de novo. Por favor. Eclesiastes. Deus é bom. Capítulo 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E como é que você agrada a Deus? Buscando a Ele primeiro, crendo que Ele é galardoador, buscando a Ele primeiro. Teu espírito clama dentro de você, como um espírito novo de Deus, recriado, clama Abba Pai, clama Paizinho querido. Você não tem satisfação em nada. O que acontece? Você se envolve com seu marido, com sua casa, com seu trabalho, com tudo, e deixa Ele de lado. E sabe como acontece? Você começa a enfraquecer. 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 Porque sem Ele não há prazer nisso. Porque teu espírito está recriado. Você precisa dele. E sem Ele não dá para viver. E mesmo aí o seu marido, você começa a achar defeito, começa as confusões, e ele não te satisfaz, ele não vai te satisfazer, sua mulher não vai te satisfazer a plenitude, só Deus faz isso. Seus filhos nunca vão ser perfeitos, e você vive cobrando coisas deles o tempo inteiro, e não é feliz porque eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro ainda, mas eles nunca vão ser. Mas há uma alegria e um prazer quando Deus está envolvido nisso, na criação dos seus filhos, porque Deus vai revelando coisas a respeito dele, Deus vai amando eles através de você, Deus vai amando seu marido ou sua esposa através de você, Deus vai lhe dando estratégias, Deus vai lembrando coisas que você disse, que machucou a ele e que até hoje dói dentro dele, para ele pedir perdão, para você pedir perdão, melhor dizendo. Deus vai montando porque Ele está envolvido. Ele é a prioridade e você o envolve em tudo. Sem Ele não há prazer algum. Você vê o que acontece com Adão e Eva depois. Antes havia o tempo que eles estavam sempre lá no jardim cuidando das coisas. Adão cuidando tudo bem, Deus satisfez o desejo do coração dele. Ele estava com tudo. De repente, aquela brecha é aberta, ele também erra, cai. E aquela alegria, aquela paz que reinava e aquela satisfação que existia, começa a quê? A haver destruição e morte. A primeira coisa que acontece são os irmãos brigarem, né? Caim e Abel. E finda morrendo um. E a confusão se instala dentro da própria família. Nós precisamos do Senhor. Foi Deus que te deu isso. Foi Deus que te deu esse trabalho. Foi Deus que te deu essas viagens. Foi Deus que te deu tudo isso. Mas não é para você gastar tanto tempo. Foi Deus que te deu esse corpo. E Ele quer que você cuide disso. Mas não se distraia. Lembra? Tem que ser com Ele. Não há prazer sem Ele. Marta e Maria, aquela confusão toda. O Senhor disse para ela escolheu. Então, a solução qual é? A gente já tem ouvido isso, outras pessoas já pregaram sobre isso, eu mesma já preguei sobre isso. E a gente entende que tem que botar Deus como uma prioridade, essa é a solução. Jesus dava prioridade para o pai dele.
tinha tempo com o pai dele. Mesmo que uma multidão estava atrás dele, ele arrumava tempo. Opa, pera ainda. Agora não. Aí o que acontece? A gente quer agradar todo mundo. Eu vou lhe dizer, se você viver uma vida tentando agradar todo mundo, você vai desagradar a Deus. Eu posso muito bem subir ao púlpito e querer falar coisas bonitas que te agradem, mas eu vou desagradar ao meu Deus e não vou ficar em paz. Então, mais importa, não é como muitos pregadores utilizam essa frase para dizer, para serem ignorantes e mal educados e ofensivos. Eu não estou aqui para isso. Mas o que eu estou querendo dizer, eu me importo em agradar mais ainda ao Senhor, porque eu sei que agradando ao Senhor, Ele está tocando na sua vida. Ele está fazendo uma obra lá dentro, mesmo que você não queira. Ele está lhe cutucando. Ele está fazendo alguma coisa dentro de você. Se você viver para agradar pessoas, e a Bíblia é muito bem clara sobre isso. Ah, deixa pai, deixa mãe, deixa família, por amor a mim. Ou seja, por amor ao Senhor. Se aquelas pessoas estão indo de encontro àquilo que Deus colocou no teu coração, siga a Deus. Ah, mesmo que seja pai. Ah, não, tem que se submeter, irmão. Tem que se submeter até o momento em que Deus não ofenda Deus e a palavra dele. Primeiro é ele. Se papai e mamãe deu ordens e que é bíblico, segue. Não, deixa para lá. Mas importa agradar a Deus. Então a gente precisa viver para agradar a ele. Jesus fez assim. E Jesus desagradou muita gente. Jesus virou algumas mesas. Foi duro com algumas situações. Ele andou na carne? Não. Chamou outros de hipócritas. Mas acordou alguns que quiseram ser acordados. Você não está aqui para agradar a homem, você está aqui para agradar a Deus. E você só vai viver uma vida completa se souber escolher. Que tem tempo para tudo. E o maior tempo da sua vida e da minha vida é o Senhor. Eu estou dizendo, querido, não me colocando no pedestal em que eu estou a perfeita e longe, como se eu já praticasse tudo, faço tudo. Não é. Eu estou falando para vocês que isso tem sido uma dificuldade o tempo inteiro. Vira e volta, eu tenho que vigiar. Vira e volta, estou correndo de novo. Vira e volta, estou correndo de novo. E o que foi que o Senhor falou para mim? É uma escolha a cada dia. Você tem uma escolha a cada dia. Escolha a melhor parte. Efésios. E como é que a gente faz isso? Na prática, né? Porque eu já sei que tenho que escolher a melhor parte. Eu sei que tem. Como é que eu vou fazer isso no dia a dia? Efésios. Tá dando para entender? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não, vamos começar do versículo 15. Desculpa. O pessoal do Rema já fica rindo, porque estou dando uma aula e eu, não, vamos começar do versículo. Aí o pessoal diz, não, já sei, vamos começar do outro versículo. Versículo 15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o quê? O tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, Deus tem que estar envolvido em tudo que você faz. Qual é a vontade dele no meu trabalho, nas minhas coisas? O que é que eu tenho que fazer? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vamos lá para a prática. O que é que o Senhor colocou no meu coração e tem me ensinado dia a dia? Quando eu ouvi essa pregação, o que é que eu disse? Sim, eu escolho a melhor parte, mas como é que eu vou fazer?
Eu chego de manhã, eu faço o quê? A alma da gente grita logo. Você estava tão de hoje que você não lê nem Bíblia. Agora virou todo espiritual, tá lendo a Bíblia. Tem alguém aqui? Você estava mais aquelas orações que faz. Eu agradeço ao Senhor pelos anjos, agradeço ao Senhor por isso, agradeço ao Senhor pelo carro. É a oração do trânsito, né? Que o Senhor protege. Oração da comida. Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus. Oração da dormida. Ô, Pai, obrigado pelo Pai, deitarei, dormirei. Só nessas orações. Aí o diabo joga coisas na sua mente, sua própria mente te condena. E você fica imóvel, mas não é para você ficar imóvel. Não há condenação para você mais. E Deus, se ele estava esperando o filho pródigo, quando o filho pródigo veio para aquele pai e tinha pintado, tinha pegado coisas, tinha gastado ao bel prazer, tinha feito coisas que não devia. Quando ele voltou, ele não foi condenado pelo pai, não. Ele recebeu de braços abertos. Lembra de uma coisa, quando você se converteu, Gálatas fala, Gálatas 3, se eu não me engano, fala que a obra que começou pelo Espírito, ela precisa ser terminada pelo Espírito. Não é na carne, não é na sua própria força. Então, eu e você temos que entender como é que a gente diz quando a pessoa vem para se converter na igreja. Tem pessoas que não querem ir na igreja porque fumam, porque bebe, porque isso, porque aquilo. Aí a gente diz o quê? Não há? Venha, filho, como você está, né? Aí tem uma música que canta. Eu venho como eu estou. Eu venho. Só ele era da Batista. Cadê? Não. Alba, por favor. Marcos, olha o outro Marco aqui. Como era a música? Eu venho. Do cantor cristão, gente. Só eu era lá da primeira igreja batista. Conversa, você. Uma igreja maravilhosa. Hein? Então a gente diz aquelas pessoas assim: não, querido, vá para a igreja, Deus é que vai mudar. Não é você. Você vai decidir, Deus vai te ajudar. Passo a passo, Deus vai te ajudando. Não é você sozinho que consegue fazer. É Deus que vai te ajudar. E tal. Aí o cara é viciado nas drogas. Você diz: não, Deus vai te ajudar. Ele vai pegar junto com você. E quando você está na igreja, Deus mudou de lugar, foi? Agora ele habita dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. E continua te ajudando nas suas fraquezas. Então chega de manhã, se pai, eita Espírito Santo, de novo. Eu ontem esqueci, nem li a Bíblia, nem orei. Senhor, me perdoa, Pai. Pai, me perdoa. Eu estou aqui pela manhã, não estou sentindo nada. Não tô... Ó aqui, ó. Senhor, não estou sentindo nada. Não dá vontade nem de orar, nem de ler a Bíblia. Mas eu vou. Aí começa, pega Salmos. Pega Salmo aí. Abre aí Salmos. Eita, que eu tenho que terminar o culto. Salmos. Me empolguei, tá vendo? Salmos. Rapidinho. 138. Aí você pega Salmos e diz assim: Pai, rendo-te graça, Senhor, de todo o meu coração. Chegou aí? E personaliza isso. De todo o meu coração, na presença dos poderosos, a ti cantarei louvores. Prostrar-me-ei no teu santo templo. Te louvarei por tua misericórdia e por tua verdade. E começa. E usa salmos como esse como incentivo para você. E te ajudar a louvar. Depois começa a orar em línguas, porque a Bíblia diz que era em cânticos espirituais. Começa a orar em línguas e de repente começa a fluir de novo. E aí você faz amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Diga, eu tenho tempo. E aí você vai ter tempo para todas as coisas. Lembrando que ele é a prioridade. Amém? Feche os seus olhos, por favor.